Shalom, shalom, estamos de volta no canal. Hoje eu quero então compartilhar com os irmãos uma sabedoria que veio a ideia, né, do nosso grupo, onde as irmãs tiveram ali, fizeram alguns questionamentos e relacionados à genealogia do início, né, da Torá, onde mostra que Caim teve um filho chamado Hanor e também Shet teve um filho chamado Hanor. E um desses Hanor, Enoque, né, foi o que se tornou o anjo Meta, que nós conhecemos hoje, que também é o próprio Eliahu Hanavi. Então, todo esse processo de quem é o Hanor, por que dois Hanor, né, e por que duas descendências, vamos entender um pouco sobre isso. Então, eu resolvi fazer esse vídeo falando aos irmãos acerca da descendência da serpente, a semente da serpente. Baruch Hashem. Vamos iniciar com a leitura do primeiro versículo da Torá, em Bereshit 1, versículo 1. No princípio, ao criar Elohim os céus e a terra era, ou estava, né, sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo. Baruch Hashem. Então, o que nós entendemos é que, ao criar todas essas coisas, para chegar até a fisicalidade, o Eterno, então, fez acontecer, então, a escuridão, a sombra de sua luz. Então, a sombra da luz fez, então, nascer a fisicalidade. E o reino físico, ele tem a parte animada e a parte, né, inanimada. A parte inanimada, como as rochas, né? Então, como que a terra, no caso ali, que foi criada, então foi criada a parte inanimada, né? Que tem, então, as rochas, o próprio pó da terra. E a parte animada da escuridão são seres escuros, seres, né, sem luz divina, mas que têm o quê? Essência vital, né? E que eles se alimentam de quê? De escuridão. E eles, então, dominavam toda a parte que foi criada da fisicalidade. Foi o reino da escuridão que foi criado primeiro. Esse reino da escuridão, a gente chama de clipot, clipá, ou seja, cascas. Então, antes de o homem ser criado, existia então um reino de escuridão aqui neste lugar. Então o Eterno começa com toda a sua fala para iluminar tudo com haja luz, e assim os irmãos já conhecem. Quando chega no capítulo 2, vai se repetir então essa história narrada da criação de tudo. Os irmãos têm que ter uma noção de que a Torá são códigos. Então não estará então escrito como um romance, começo, meio e fim, mas são códigos que no momento certo são encaixados as letras sagradas para formar, então, aquelas palavras que são necessárias para a compreensão. E os sábios decodificam tudo isso e passam para nós, então, o entendimento mais profundo da Torá. Então, aqui no capítulo 2 vai ter como se fosse uma volta ao início de tudo de novo. E assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E Elohim terminou no sétimo dia toda a obra que fez, cessou de fazê-la no sétimo dia. E Elohim abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele cessou toda a sua obra. Aí, quando chega no versículo 4, é o que eu falo. Volta novamente e diz: estas são as origens dos céus e da terra, ao serem criados no dia em que Adonai Elohim os fez, e toda a planta do campo antes que houvesse na terra, e toda a erva do campo antes que germinasse, porque não tinha feito chover Adonai Elohim sobre a terra. E o homem não existia para cultivar a terra. Então é importante a gente saber aqui, que volta novamente aqui, porque a gente já tinha lido, né, no primeiro capítulo, a criação do homem e tudo, mas aqui volta novamente a dizer que ainda não existia o homem para cultivar, para cuidar da terra. O que isso quer dizer? O homem, ele é um ser que tem o quê? A inteligência, a consciência, a Neshama, a vitalidade vinda direto do Eterno para o quê? Para organizar todas as coisas. O homem foi criado para chefiar, para cuidar e para organizar a criação. Vocês veem aqui que não existia nem chuva antes do homem ser criado. Por quê? Porque a criação ainda não tinha dado o play, né? Porque o play é dado com a criação do homem, porque o homem é quem vai cuidar de tudo.
O homem, é dito que os animais, eles foram criados antes do homem, mas eles ficaram como estátuas, parados, esperando a criação do homem. E o homem, a ele foi dado a ordem para dar até nomes aos animais. Essa questão de dar nome ao animal é porque o homem, ele tinha essa função de entender tudo, compreender tudo, porque os animais, eles, como o homem também, eles tinham uma estrutura diferente. O homem, ele era como a unha, né? Assim, transparente, e toda a sua alma reluzia e dava para ver, né? A essência. Assim, os animais também, eles tinham, assim, uma pele diferente das que eles têm hoje. Era uma coisa mais sublime, assim, que dava para ver a essência deles. Ou seja, o homem nada mais fez do que dizer o que via a essência do animal. Vamos supor, o cachorro, ele é chamado Kelev. Kelev significa o que tem que está próximo ao coração, ao lev. Porque o cachorro, ele é assim, é chamado de amigo do homem, né? Por quê? Porque ele tem vamos botar assim, esse carinho. O cachorro sabe exprimir esse carinho, sabe colocar, né, evidenciar um carinho. E nisso o homem viu isso dentro do cão e chamou ele de Cleve. E assim todos os animais, eles são chamados conforme as suas essências. Porque o homem tinha essa sabedoria de enxergar a essência da criatura. Né? O homem foi criado para cuidar, para organizar, para pôr em ordem. Por isso o homem decidiu cair no abismo. Porque ele sabia que aqui no abismo estava tudo bagunçado. As clipotes estavam reinando aqui. Então ele pensou, ele teve essa ideia de vir até aqui, organizar este mundo, porque o Eterno, ele de alguma forma queria que isso acontecesse. Porque a criação do Eterno completa é para ser restaurada. Né? É para ser iluminada. Então, o homem foi criado para isso. O trabalho do homem é restaurar a criação do Eterno, né? No sentido de iluminar tudo, organizar tudo, pôr ordem em tudo. E com isso, ele teve que se contaminar para poder entrar no mundo contaminado. Porque se o homem viesse puro para cá, ele ia, né? Ele não, o que é, como eu já expliquei para os irmãos, aquilo que é semelhante atrai. Então, o homem precisou vestir de uma clipá, que é o corpo. Então, vamos continuar lendo aqui. Então, no versículo 6, né, falava que subia um vapor que regava a terra, e o Eterno, então, cria o Adam do pó e sopra do Adam, é importante, em suas narinas o alento da vida, e o homem tornou-se uma alma viva. Então, não é dito que o Eterno sopra na terra em si, no pó, nem nas rochas. Não é dito que o Eterno sopra, que solta o seu ruach, né? Que soprar quer dizer isso, quer dizer que ele compartilha o ruach dele, né? Então não é dito que o Eterno compartilha o seu ruach com as plantas, não é dito que ele compartilha seu ruach com os animais, mas é dito que ele sopra na narina do homem. A narina a gente já estudou aqui no canal, que é, né, olhando para Sefrot, a narina é Zerampim, que é Hesed, Gvurah, Feret, Netza, Hod e Esod. Nessa parte emocional do homem, nesse mundo emocional é que o Eterno sopra o seu ruach, o seu movimento. Por isso que o Eterno, ele pega o quê? O desejo. Ele toca no desejo do homem. Essa parte emocional é que o Eterno vai tocar. Quando a gente lê na Escritura que o trabalho é feito pelo Ruach HaKadosh, ou seja, o mover do Eterno vai entrar onde? No desejo do homem, mudar esse desejo. Baruch Hashem. Então, a parte emocional do mundo da formação interna do homem é que o Eterno toca com seu sopro, com seu Ruach. Então, no versículo 20 do capítulo 2, como eu falei, ele começa então a trabalhar. O homem, ele nasce para trabalhar, para fazer o serviço divino, para iluminar o mundo, né? E ele começa isso lá em Biná, lá no Gan Eden. Lá ele começa esse trabalho de colocar o nome nos animais, né? E de, né, ter uma interação com a criação. Só que o homem, quando ele é criado, né, o ser humano, quando ele é criado costa a costa. A fêmea está do lado das costas, o macho para frente, né? Ou tanto faz, um para o lado, outro para o outro. Porque o homem, ele é completo quando ele é criado completo, fêmea e macho, ele é criado com as duas essências.
Só que quando o homem ele começa a trabalhar na terra, ele percebe que existe casais separados, um em frente para o outro, ou seja, porque o rosto da gente, a face da gente, é o que dá a atenção, é que emana, né? Então, como eu dou um exemplo aos irmãos, eu estou aqui gravando esse vídeo, vocês estão observando a minha face, eu não estou de costa para vocês. Por quê? Porque o objetivo é que vocês, né, olhem para mim e se sintam que acolhidos, se sintam que eu estou dando atenção a vocês, né? Então, esse é o objetivo. Por isso que o homem desejou, então, ter o quê? Esta atenção, esse carinho de um olhar para o outro, ou seja, de ter um companheiro ou uma companheira, no caso, né? Para ele poder interagir, assim como os animais eram soltos e conseguiam interagir um com os outros, né? Então, o Eterno, né, faz, então, o homem cair como fosse ele toma uma anestesia, vamos botar assim, né? Ele dorme e o Eterno faz, então, essa cirurgia de descolar a fêmea do macho. E ele descola ela das costas dele. Eles colocam aqui na tradução costela, mas é costa. Tira ela das costas dele, ou seja, separa ela de trás e coloca ela de frente para ele. E essa questão de colocar ela de frente não é simplesmente colocar um face a face ao outro. Não, é porque ela não vai ser mais aquela pessoa que para onde ele quer, ela vai, tá vendo, ó? Quando estava colado, ele queria ir para lá, ela ia. Ele queria para cá, não. Agora ela vai o quê? Bater de frente. Por isso que acontece muito conflito entre casais. Porque é exatamente a criação que Deus fez. Deus fez a mulher para bater de frente com o homem. Tá certo. Por que bater de frente? Porque a mulher, ela vai ajudar o homem no sentido de manter ele no caminho. Se a mulher for elevada, ela vai direcionar o homem para a Torá, ela vai direcionar o homem para caminhos elevados. Se ela for negativa, ela vai fazer também essa coisa, vai ficar enfrentar, tá vendo a palavra enfrentar? Isso quer dizer de frente, bater de frente. Então, ela vai enfrentar ele para ele ir para o que ela quer fazer, ela vai direcionar ele. A mulher, ela foi criada para isso. Tanto que quem é que come primeiro do fruto? A mulher. E ela incentiva, então, o homem e ela direciona o homem a comer também. Mas o papel da mulher é esse mesmo. Contudo, depois do pecado, o Eterno obriga, então, a mulher a não ficar mais aqui, ó, batendo de frente com o homem, né? Mas está o quê? Submissa a ele, esperar, então, a última palavra ser a dele. Mas essa coisa da mulher sempre tá aqui, ó, fazendo esse enfrentamento, isso é o natural, que a mulher foi criada para isso. Se a mulher tiver Torá, assim como Sara e Mano, por exemplo, que tinha Torá do Eterno, o Eterno falou para Abraão o quê? Ouça Sara em tudo que ela disser. Por quê? Porque esse enfrentamento da mulher com o homem, quando ela tem Torá, é para o bem do homem. Baruch Hashem. Então, quando a mulher erra, né? Quando a mulher não tá com a Torá, aí ela vai ter que estar por baixo mesmo, porque senão ela vai destruir o homem. Baruch Hashem. Então, dito que aqui dá um mandamento do casamento, né, no versículo 24, portanto, o homem deve deixar seu pai e sua mãe, iniciar sua mulher, e assim serão ambos uma só carne. Isso aqui é só um complemento que o Eterno faz, né, quando apresenta um ao outro, dizendo que agora vocês vão o quê? Se unir no casamento, deixar pai e mãe e se unir no casamento. Depois que o homem deixar o pai e a mãe. Preste bem atenção nisso. Isso vai fazer muita diferença. Então, aqui, quando o homem deixar o pai e deixar a mãe, ele pode, então, unir-se à sua mulher e ser uma só carne com ela. Então, antes disso, o homem deve deixar o pai, deixar a mãe. Então, vamos continuar. 25. E ambos estavam nus, e o homem e sua mulher, mas não se envergonhavam. Ou seja, até esse versículo aqui estava tudo certo. Eles ainda estavam, eles já estavam, então, inseparados, em frente um ao outro. Eles estavam nus no sentido de, eles estavam, como eu posso dizer, sem uma cobertura que impedisse a cópula,
né? Mas não se envergonhar não é questão de, eu tô vendo você nu, não é isso. Eles não tinham essa noção, porque era normal ficar sem roupa. Assim como os animais também foram criados sem roupas, o homem também foi criado sem roupa. Então, não é porque o homem, meu pai, vixe, eu tô nu. Não, não é esse sentido que tá falando aqui. Isso é um código. Eles estavam nus, porém não se envergonhavam. Eles estavam prontos para a cópula de uma maneira normal e natural. Prontos assim, sem nenhum impedimento, não tinha nada que cobria para poder impedir. Contudo, eles não estavam envergonhados. O que é vergonha? Vergonha é pecado. Então, até ali, eles se mantiveram virgens. Vamos botar assim a palavra para a gente compreender. Mesmo eles estando nus, ou seja, sem ninguém impedir, sem ter empecilho nenhum, eles não fizeram a cópula. Até o momento, no versículo 25, eles estavam sem vergonha, ou seja, eles não tinham acumulado nenhum tipo de vergonha, não tinham praticado nada errado, que não tinha deixado eles envergonhados. É isso que quer dizer aqui. Então, a gente vai começar o problema a partir do capítulo 3, certo? Então, a serpente era astuta. Pronto, essa serpente aqui entrou na cena. Então, a serpente, ela é a clipar, a escuridão, vamos colocar assim, maior que existia naquele mundo caído, que deveria ser, né, que deveria ser limpo pelo homem, né, mas ainda não chegou o momento. Então, o homem estava ali ainda no jardim, a serpente veio visitá-los. Por quê? Porque a serpente foi ordenada ao Eterno que fizesse um teste com o homem. Não existe livre-arbítrio, já expliquei para os irmãos, sem as opções. Então, o homem precisava ter a opção de errar ou não errar para poder, então, provar sua fidelidade ao Eterno. Porque o único mandamento que o homem recebeu, né, além dessa questão do casamento, que era esperar deixar o pai e a mãe para fazer a cópula, vamos ser bem claros aqui. Então, ele recebe um outro mandamento, que esse é bem explícito, diz: existe árvores em todo o jardim. Dele você pode comer. Essas árvores, meus irmãos, eram acesso a sabedorias. Claro que existia também as árvores com as frutas, mas quando existia um contato com aquilo, era como se a pessoa entrasse, vamos colocar assim, num filme de ficção, entrasse numa máquina que aquilo gravasse na mente daquela pessoa muitos e muitos e muitos conhecimentos sobre várias coisas. Vamos supor, uma árvore, que ele entrasse em contato com aquele fruto, ele ia aprender sobre medicina. Ia ser um expert em cirurgia, saber o que significa na anatomia toda do corpo. Outra árvore era a zootecnia, era sobre os animais, aprender sobre tudo sobre os animais, a saúde dos animais, como cuidar. Outra árvore era matemática, outra árvore era química, tá entendendo? Então, cada árvore é isso que essas árvores que existiam no jardim. Só que tinha uma que o Eterno falou: não toca nessa, porque se você comer dessa aqui, você morre. Por que o Eterno sentenciou ele de morrer se caso comesse? Porque seria realmente o destino. Não é que se comesse na mesma hora morresse. Não. É uma coisa que ia ocorrer de transformar ali a natureza do homem para mortal. Então o homem deixaria de ser um ser imortal, que como ele foi criado para ser, e seria um ser que teria um tempo determinado de vida, e ele iria morrer. Por quê? Porque quando ele entrasse em contato com aquela árvore, com aquele conhecimento, ele ia entrar então no corpo físico. Ou seja, ele ia entrar nesse corpo que a gente tem hoje, na clipar. E esse corpo que a gente tem hoje, ele como eu posso dizer, ele é finito. Ele não é infinito, ele é finito. Ele tem um tempo. No caso de Adão, ele tinha um dia. Esse um dia era 1000 anos que hoje a gente conhece, né? Cada ano 365 dias, só que com o passar do tempo, com o pecado deles era muito severo, o Eterno foi encurtando isso para diminuir, então, o tempo do tikkun, o tempo do conserto, porque quanto mais peca, mais tem que voltar para consertar. Então, ia ser infinito se o Eterno não diminuísse o tempo do pecado, né? Muitas vezes a gente pensa assim: por que o Eterno deixa essas pessoas enganadas, né? Vivas? Porque o Eterno quer que elas aumentem o pecado, para que tenha, então, uma sentença severa para punição. Uma sentença, vamos botar assim, um carete, né? Um corte de alma, para que sejam mesmo cortadas da vida. Né? Então, voltando aqui.
essa serpente nada mais é do que o próprio anjo da morte. Nós não podemos falar o nome. E quem estava lá era o macho e a fêmea. Os dois, as duas essências estavam lá no Gan Eden. Tanto o macho quanto a fêmea. Todos baixaram na serpente. E a serpente, então, convida a mulher, né? Como eu falei para você, a mulher era quem ia enfrentar o homem. Ela foi criada para isso. Então, ela que era a arma, vamos botar assim, né? De sedução para trazer o homem para errar. Então, ela que foi convidada pela serpente. Então, a mulher, ela é dita aqui que ela diz que a árvore era boa, que desejável, né? Desejável, ela olha para a árvore. Então, ela é boa para os olhos. Os olhos, a gente sabe que quando a gente fala da Sefirot, os olhos está referindo a Chokhmah, o mundo da sabedoria. Então, é isso que ela está dizendo. É bom para aprender. Tem muita coisa para me aprender aqui. É interessante isso aqui. Eu vou ser como o Todo-Poderoso lá, né? Ela já começou um pecado de idolatria, né? Querer se tornar uma deusa. E o homem também, porque o homem acompanhou ela. A mesma coisa. Esse foi o grande pecado. Ó, cobiçável para entender o bem e o mal. Está no versículo 6. Ela era desejável, porque os olhos estão ligados à sabedoria, e cobiçável para compreensão. Por isso é binar. Ouvir, entender o bem e o mal. Eles acharam que eles teriam, então, força suficiente para tocar o mal sem se contaminar, sem sofrer consequências, sem que o mal os ferisse. Muitas vezes a gente pensa que, qual o problema de eu fazer tal coisa? O problema é que a essência daquela coisa é maligna. Não existe bondade nem misericórdia naquilo. Então, com certeza vai ter uma consequência de morte, né? Mas a gente sabe que também tinha essa questão de descer para aqui. E para descer para aqui, o homem tinha que estar dentro de uma clipá. Para isso, ele tinha que comer realmente o mal. O mal tinha que estar na essência do homem para que o homem se vestisse com a Satã, a clipá, né? Para poder fazer parte do mundo da clipá e começar a trabalhar nesse mundo. Porque é como lá no início a gente leu que no Éden não chovia, porque não tinha quem cultivasse a terra. Ou seja, aqui nessa terra também não havia chuva, não havia nenhum movimento de vitalidade. Por quê? Porque não tinha ninguém para trabalhar. Se não tinha ninguém para trabalhar aqui, então aqui estava como se fosse um lugar morto, só escuridão. Então, o que acontece? Olha a chave do negócio. Foi essa escuridão, já falei para vocês, que tinha os animados, ou seja, tinha as almas escuras soltas aqui. Só que para tocar na fisicalidade, tem uma necessidade de estar vestido em um corpo. Então, tinha que existir um corpo físico que vestisse as almas escuras para que elas pudessem usufruir da fisicalidade. Ó, a nossa alma, ela é composta de várias camadas. Uma das camadas se chama babuá. Esse babuá, o ser humano tem 2 babuá. O Eterno deu para nós 2 babuá. Vamos colocar o que é babuá? Como se fosse uma bolha de proteção que existe entre nós, e é porque a gente não enxerga, mas entre nós e os espíritos malignos que estão aqui, eles estão aqui, soltos, os que estão desencarnados. Existem, então, 2 bolhas chamadas babuá, que eles não conseguem tocar em nós. Então, os espíritos não têm o babuá. Eles até têm um tipo de babuá, mas só que uma camada só, e nós temos 2. Então, o Eterno já fez tudo bem pensado. O corpo humano, ele é protegido dos ruhim, dos espíritos de escuridão, que estão soltos aqui. Aqui é a morada deles. Inclusive, quando o sol vai embora, eles que tomam conta. Ou seja, eles podem, a quem dá lugar, eles podem entrar em corpos. Então, olha a ideia do Samerman e da Lamed Lamed. Vamos procriar corpos físicos para entrarmos neles. Vamos fazer corpos físicos, bonecos de carne, vamos botar assim, para que os nossos filhos que estão lá embaixo, aguardando a gente, que nós somos os líderes deles, nós somos o chefe, vamos fazer corpos para eles entrar. E nós vamos dominar lá embaixo.
Não vamos deixar que esse Adam, que tem luz divina, domine, não. Nós vamos passar a perna neles. Nós vamos dar, né, para eles uma ideia de que eles vão ser como o Eterno, porque o Eterno é que manda de tudo. Então, se você comer aqui, você só vai ser como Deus. Você vai ser o chefe. Né? Porque Adam era o chefe do Gan Eden. Ele era rei do Gan Eden. Adam tinha uma coroa. Adam era rei. Mas ele achou que ele continuaria reinando facilmente no mundo das clipotas. Só que não é tão fácil assim, né? Para isso, ele tem que vencer a clipar, no sentido de dominar a clipar, assim como Yaakov Avinu conseguiu vencer, o anjo de Esav conseguiu dominar a parte maligna, né? E se tornou Israel. Então, Adam é Yaakov, agora só que teve que passar por vários processos, né? Olha nós aqui, nós ainda estamos nessa luta. Qual é a luta? Reinar, ser rei. Você tem que reinar no mundo da clipar. Essa é a luta de Adam. Você é Ravá, você que é mulher. Eu sou Ravá. Adam, né? Os homens, os machos. Baruch Hashem. Então, olha só, o plano da serpente. E o Eterno sabe de tudo isso. E ele deixa acontecer. Por que ele deixa acontecer? Porque no final vai dar certo. Certo? Vai dar certo porque Adam tem esse desejo de voltar a ser o rei. Que ele nasceu para ser o rei. Ele nasceu, porque sem Adam não tem como organizar, não tem como cultivar, não tem como trabalhar. Por isso que a sentença de Adam, qual é? A que a gente vai ver aqui depois do pecado, que a sentença dele é qual? No versículo 17, 18. No versículo 17. Do capítulo 3. E ao homem disse, porque escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei, dizendo, dela não comerás, maldita é a terra por tua causa. Com fadiga comerás dela todos os dias de tua vida, e espinho e abrolho produzirá para ti, e comerás a erva do campo, e com suor de teu rosto comerás pão, até voltares para a terra, pois dela foste tomado, pois tu és pó, e ao pó hás de retornar. Olha só, então, o trabalho do homem não mudou, é o mesmo, é o cultivo da terra. A diferença é que a terra teve uma maldição, porque antigamente, nesse momento, né, era tudo muito fácil. A fruta já estava no pé, pronta o tempo todo, o pão já saía do trigo, já assado. Não, agora Adam teria que trabalhar mesmo, suar para poder comer. Né? E esse trabalho na terra não é só a fisicalidade, meus irmãos, de ir ali fazer um trabalho secular e trazer um dinheiro e comprar comida. Isso é o pechat, isso é o simples. Espiritualmente, ele vai ter que agora tirar os espinhos, os abrolhos da rosa. É dito no Zohar que Malhut é uma rosa. Ou seja, esse mundo físico é uma flor, uma rosa. Só que o que tem na rosa? Espinhos. Para você pegar na rosa, você tem que arrancar os espinhos para não se machucar. E os espinhos são os escuros, são as escuridões e os espíritos malignos que foram criados por conta da fisicalidade ser feita por luz retornante e densidade de sombra. Então, Adam vem para cá agora arrancar os espinhos, ó, iluminar a terra. É esse o trabalho de Adam, esse é o seu trabalho. Separar o mal e deixar o bem. É separar o que é mal. Por isso que as mitzvot são exigidas de nós. Porque as mitzvot, os mandamentos do Eterno, nada mais são do que a gente enxergar o que é bom e o que é mal e fazer o que é bom e não fazer o que é mal. Haverá o pecado não é só não fazer o que é mal. O pecado é não fazer o bem também. Ou seja, existem dois tipos de mandamento. Mandamentos positivos e negativos. Quais são os positivos? Faça. Exemplo, acenda as velas de Shabat. Isso é um mandamento positivo para fazer. Mandamento negativo, um exemplo. Não acenda fogo no Shabat. É um mandamento negativo para não fazer. Então, eu vou pecar se eu não não acender as velas de Shabat, ou seja, não fazer o que era para fazer, e vou pecar se eu fazer o que não era para fazer. Tipo, se eu acender fogo no Shabat. Tá me entendendo? Então, o trabalho é esse, é a separação.
Lembre-se que eu ensinei o que era o bem do bem, o mal do bem, o que era o mal do mal e o bem do mal. E nisso a gente vai começar a destrinchar, né, esses espinhos, esses abrolhos e cultivar a terra, iluminar este lugar. Baruch Hashem. Então, voltando para a questão do pecado. Então, qual a maldição da mulher? Daí a gente tira qual foi o pecado. A mulher, ela recebe uma sentença seguinte, versículo 16. A mulher disse, multiplicarei o teu sofrer e tua concepção, e com dor dará luz a filhos. Teus desejos será para teu marido, e ele dominará sobre ti. Olha, interessante. Por que falou de dor de parir para essa mulher? Porque na hora do pecado, ela teve uma concepção. O pecado foi consumado na fabricação dos corpos que os espíritos malignos que estavam ali na serpente queria para colocar seus filhos. Então, nasceu daquela concepção 2 crianças. Na verdade, foram 5 crianças. 2 homens, que a gente conhece o nome, Caim e Hevel, Abel. Um tem a essência de uma negatividade que fez parte daquele movimento todo, daquela sujeira toda que aconteceu antes do casamento. Porque o Eterno falou, deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher. Só que Adão ainda estava na casa do pai. Ele não tinha deixado o pai e a mãe dele, que é o Eterno. Ou seja, o Eterno não tinha dado ordem a ele, agora você vai se casar. Em momento nenhum você viu aqui nenhum versículo falar, vai se casar agora, você pode ir, vai embora morar em tal lugar com Ravá. Porque Ravá e ele iriam passar um shabat ali no Ganhado e eles iam para o paraíso. Aí eles iam casar. O casamento deles seria após o shabat, eles foram criados na sexta-feira, 11 da manhã. E eles pecaram 1h da tarde. Então eles não esperou passar o shabat para poder depois eles se casarem e então viverem felizes para sempre, vamos botar assim igual aos contos de fada, no paraíso. Que eles estavam no Gan Eden. O que é Gan? Jardim. Então eles não estavam no Éden, eles estavam no jardim. Aqui na minha casa tem um jardim na porta. Isso que significa que eles estavam antes da entrada do jardim, do Éden, desculpa, do paraíso. Eles estavam na porta do paraíso. Eles ainda iam entrar para o paraíso. Eles só iriam entrar no paraíso no Shabat. Depois, sim, que seria, então, a união deles, né? Que no Shabat mesmo teria, então, essa união deles de casamento e eles poderiam, então, crescer e multiplicar, que foi também ordenado pelo Eterno. Vocês têm que se lembrar que aqui não está na ordem das coisas. Já justo para não ficar tão explícito assim. Né? Então, houve, então, uma fabricação de corpos. No caso aqui, teve um corpo de um homem e de uma mulher, que foi a gêmea que nasceu com Caim, para a habitação do mal. Certo? E nasceu um menino e 2 meninas para a luz divina. Teve uma mistura na geração ali, a primeira geração de Adão, que teve semente tanto da serpente quanto do homem ali, tudo misturado. Como isso, a semente física é de Adão, certo? Todas as crianças nasceram da semente vamos botar assim, do esperma do homem, do Adão. Só que teve uma manipulação ali da Lamed, como eu já falei para os irmãos, é muito severo o homem deixar a semente cair no chão. Por que não pode usar preservativo plástico? Vamos botar assim? Por quê? Porque ali vai ficar a semente do homem e aquilo pode ser utilizado pelas demônias. Foi o que aconteceu no primeiro momento. Ela pegou a semente do homem, manipulou, colocou sua essência ali dentro, a essência do marido dela, e introduziu na Ravá. Teve todo esse processo, meus irmãos. Então, os sábios dizem que teve, então, uma união sexual, uma Da'at, né? Que eles entraram em Da'at, que é aquela sefirá que é chamada de conhecimento, que está ali, de consciência. Eles entraram antes da hora. Era para ter esperado o Shabat, era para ter feito o casamento. Né? Tanto que quando a gente passa o Shabat, o que chama a Shekhinah de quê? De noiva. Porque vai ter o quê? Essa união
do macho com a fêmea, ou seja, o Zerampim com a Malhut corrigida. Era Adam com Havá. Era para ter essa união no Shabat. Era para ter esse casamento no Shabat. Era para ter essa cópula no Shabat. Só que fizeram antes da hora. E então teve essa mistura de essências malignas no esperma. Então o que aconteceu? Aconteceu o nascimento de um filho que tinha essa tendência para o mal. Tanto que ele se torna um assassino. Né? Então, o que é que acontece? Eles são, então, acontece que o Eterno pergunta, cadê vocês? Aqui no versículo 9, onde estáis? E aí o homem responde para o Eterno e disse, quem disse que você está nu? Não, ele pergunta assim, ele respondeu, no versículo 9, ouvi tua voz no jardim e tive medo, por estar nu e me escondi. Olha só, primeiro então um pecado grave, achar que pode se esconder de Deus. A humildade já caiu, acabou a humildade de Adão, ele está se achando. Como que uma pessoa se esconde do Todo-Poderoso? Como fala uma coisa dessa? Audácia, né? Já estava todo contaminado. E outra coisa, ele percebe a nudez. Não é, gente, Adão não é nenhum retardado. Adão é um homem sábio. Dos homens que você conhece, Adão é o mais sábio. Porque ele foi criado com a mão do Eterno. Então, Adão, ele fala, isso é um código. Eu tô nu. Ou seja, eu usei a minha parte íntima. Né? Eu usei a minha intimidade. Eu descobri ela. Eu descobri no sentido de eu usei ela. E agora eu tô envergonhado. Ou seja, estou com vergonha. Eu estou com pecado. Eu estou sujo diante do Senhor. Por isso eu me escondi. Mas nem devia, né? Porque não tem como esconder. Ele devia ter feito techuvá, devia pedir. Ou eu entrei na conversa da cobra, eu tive esse pensamento, eu extrapolei, me perdoa. Tinha acontecido a techuvá, tinha iluminado até o mundo escuro, provavelmente, porque Adão tinha feito techuvá e ele já estava contaminado, provavelmente já tinha resolvido tudo, mas não. Adão não fez techuvá. Adão ficou com o orgulho dele, ainda fazendo lachonará do Eterno, porque ele vira para a mulher e fala, a culpa é dela, que você me deu ela. Ou seja, o senhor que é culpado, porque fez uma mulher torta, doida, que fez eu fazer essa loucura. E ela, pela mesma forma, copiando o marido dela, culpa a serpente. Né? Engraçado que o Eterno não pergunta nada para a serpente. Para a serpente, ele só sentencia ela. O Eterno não quer ouvir a voz da serpente. Aí você pode pensar assim, por que as pessoas ruins têm as coisas? Porque o Eterno não quer ouvir a reza deles. O Eterno não quer ouvir eles pedindo, me dá comida, me dá roupa, me dá coisa. Não, o Eterno já dá logo, vixe, dá o pó da terra para esse povo, onde tem pó. Limpa a tua casa agora. Daqui meia hora tem poeira. Pó é o que mais tem. Então, o Eterno já deixa fácil para eles as coisas. Para quê? Para eles não pedir nada para Deus, porque Deus não quer escutar. Deus não quer ouvir esse povo. Lembre-se, começou a geração da serpente ali. Caim começa. Então, Caim, depois que ele, então, né, peca com o irmão, né, ele mata o irmão, então, ele faz o quê? Ele vai, tem aí uma discussão com o Eterno, ele é bocudo. O Eterno pergunta assim, para ele no versículo 9 do capítulo 4. E o Eterno disse a Caim, onde está Hevel, teu irmão? E aí Caim diz, não sei, por acaso eu sou o guardião de meu irmão? Olha a estupidez que Caim fala com Todo-Poderoso. Aí você já tira que a essência dele é maligna. E aí é dito que ele, né, deixa o corpo de Hevel jogado, ele nem enterra Hevel. E eu aprendi hoje com o Rabino o seguinte, que quando a gente mata galinha, por exemplo, para comer, uma ave, é um mandamento a gente cobrir com a terra o sangue. Por quê? Porque como Caim deixou Hevel jogado, as aves, os pássaros vieram e enterraram Hevel. Os pássaros enterraram Hevel. Enterraram o corpo todo ensanguentado ali, porque Caim matou ele de uma forma horrível, dando várias estocadas nele com uma pedra pontiaguda. Foi assim que Caim matou Hevel. Então, as aves cobre o sangue, cobre o corpo de Hevel para descansar debaixo da terra, para fazer o processo, né? Da terra comer, né?
da decomposição natural do corpo. Então, hoje, por conta disso, o Eterno nos ordena, então, também fazer isso com o sangue das aves, né? Por honraria as aves, por elas ter feito essa honra a Hevel. Hevel é Moshe. Hevel é Noah, né? Baruch Hashem. Então, Caim, depois que ele é colocado um sinal nele, o sinal de Caim, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui para mostrar para os irmãos. Tem um livro aqui que, olha só, esse sinal aqui, o Magen da vida, que os irmãos conhecem, ele significa união. União, que tem aqui, ó. Vou só mostrar para os irmãos aqui as pontas. Aqui seria Hesed, aqui seria Gvurá. E aqui seria Feret, as pontas. Aqui seria Netzach, aqui seria Hod, e aqui seria... não, pelo contrário. Aqui, Hesed, Gvurá e Esod, que é o órgão sexual, né? A ponta. Aqui seria Netzach, Hod e em cima Feret. Quando faz esse mundo de Yetzirah, que tem essas Sefirot, que é justamente onde o Eterno sopra seu fôlego de vida. Quando faz a união perfeita dessas Sefirot, existe, quando tem a união perfeita, existe então o que? A Magen, a proteção. Essa é a Magena que David tem, ou seja, a mesma Magena que Abraham também tem, é a proteção do Eterno que vem através da união. Então, qual é a marca de Caim? Vou mostrar para os irmãos qual é a marca de Caim que Caim recebe. Caim recebe isso aqui, ó, a desunião, a separação. Essa é a marca de Caim. Ele é que fez o quê? A desunião. Ele separou os irmãos, ele cortou a união dos irmãos. Então, a Magen, que era entrelaçada, ficou ponta cabeça uma para outra. Essa é a marca que Caim tem. A marca do que se separa, do que anda separado. Então, com isso, Caim vai-se embora para uma tal de uma terra de Nod. A terra de Nod, os sábios dizem que é onde ainda existia, então, esses Ururim, que eu já falei para vocês, que a terra era cheia deles, mas eles correm para lá. Quando Adam vem morar com sua família, eles afastam, vai para essa terra de Nod, vai para esse oriente, para essa terra. Inclusive, quando Abraham tem seus filhos, depois com Keturá, ele manda os filhos para onde? Para esse oriente, para essa terra do oriente, né? Então, é lá que os espíritos malignos atuam com mais força, porque de lá vieram todas essas religiões que a gente conhece que mexem com os espíritos malignos, né? Então, Caim vai para esse lugar, né? E lá ele faz a união com a sua esposa, que é a mulher que ele já nasceu com ela. E aí ele começa, o primeiro filho dele é o Hanor, e ele faz uma cidade. Interessante que Caim, ele é amaldiçoado para não trabalhar mais na terra, ele não é mais um fazendeiro, ele não pode mais mexer com o cultivo, então ele vai trabalhar o quê? Ele vai ser o quê? Um rei, né? De uma cidade. Ele começa com a civilização. Tem o lado positivo, que a gente sabe que a organização traz também uma evolução dos humanos, né? A gente sabe que da família de Caim, então, começa a aparecer músicos, aí pessoas que trabalham com ferro, mas tem um lado negativo. Eles fazem instrumentos musicais e tudo, eles fazem trabalho com ferro, mas para quê? Para criar armas de guerra. Os instrumentos é para fazer festas pagãs para os ídolos, para os demônios, né? Então tem um lado positivo, que ele faz todo esse início de civilização, vamos colocar assim, mas o que é uma cidade? A cidade nada mais é do que reunir povos em um lugar só e ter alguém, um chefe, um líder, um rei, que antigamente, naquele tempo, eles não tinham prefeito, nem governador, nem presidente, era rei. Então, o Caim foi ser um rei. Foi dominar sobre os povos. Não começou com sua família, e ali a gente sabe que eles tinham essa coisa de, no começo, casava irmão com irmão, primo com primo, e assim vai. E aí começou a formar toda uma sociedade com almas, o quê? Malignas, né? Então, quando a gente continua a leitura aqui, um dos descendentes de Caim é o Lemer, que o Hanor, né, dá a luz para Irad, Meuiael a Metushael, e a Metushael gera o Lemer. E o Lemer pega para si duas mulheres,
Uma vai chamar Ada e outra vai chamar Tsilá. Vocês veem que na Torá quase não fala de mulheres. Quando fala de mulheres, tem uma coisa muito importante ali. A Ada, né? Ela fala que deu à luz a Yaval. Foi o pai dos que habitam em tendas e possui gado. E o nome de seu irmão era Yuval, o pai de todos que tocam lira e harpa. E como eu falei, eles foram fazendo todo esse processo. O Tuval Caim, e a irmã de Tubal, no caso aqui, Atsilá, deu à luz a Tubal Caim. Atsilá, ela tem uma filha chamada Naamá. Essa Naamá, ela vai ser a esposa de Noar. Por isso que depois as gerações tornam a extraviar. Porque a Naamá sai da descendência de Caim. E ela se casa com Noar. E tudo que ela aprendeu da família dela, ela vai ensinar para os filhos dela. Só Shem segue o pai. Você vê que na hora que ele amaldiçoa lá, Kenan e Cush, não, desculpa, e Ram, ele diz assim, que o Elohim de Shem abençoe, ou seja, só Shem, que a gente lê como Sem, né, em português, é que vai seguir os caminhos de Noah, os caminhos da Torá. Os outros dois filhos, que é o que está escrito em português Jafet, né, é Yafet e o Ram, esses dois seguem os ensinos da mãe, né, e se tornam malvados. O Yafet parece bonzinho, mas lá na frente ele vai dar a luz e vai dar a luz aos povos gregos, que faz toda aquela coisa que até hoje a gente sofre com essa situação. Então, dessa geração de Caim, sai então um Hanor, que é o primeiro filho. Esse Hanor não tem nada a ver com a luz divina. Ele faz parte da geração da serpente. E até hoje nós temos então na Terra pessoas que vêm dessas famílias. Ou seja, aqueles que são clipot, encarnados, literalmente. E temos, então, Adam, que se separou de sua mulher por 130 anos para fabricar mais espírito maligno. A gente sabe que ele ficou fabricando mais ainda para entrar nos corpos lá das famílias de Caim, né? E depois, quando ele volta para sua esposa, 130 anos depois, ele faz, então, um filho que é com luz divina, que é chamado Shet. E desse filho, então, vem uma nova geração, que é a geração de Adam. Então, aqui no capítulo 5, está escrito assim, este é o livro das gerações de Adam. No dia em que Elohim criou o homem, à semelhança de Elohim, o fez. Macho e fêmea os criou, quer dizer, criou os dois juntos. E os abençoou e chamou seus nomes Adam no dia que foram criados. Tá vendo? Os nomes dos dois era Adam, ou seja, era um único, vamos botar, ser, né? Com duas faces. Os dois eram Adam, porque Adam significa ser humano. E Adam viveu 130 anos e gerou a sua semelhança e conforme a sua imagem um filho. Então, a gente vê aqui que inicia de novo a narrativa, só que agora a gente não fala de Caim, não fala de Hevel, porque eles dois já teve uma história separada. Então, Adam não tem nada a ver com a filiação de Caim. Caim não é de Adam. Caim é da serpente. Certo? Então, nesse mundo, a gente tem pessoas que descendem de Caim e pessoas que descendem de Shet, que é de Adam. Certo? E as pessoas que descendem de Adam possuem, então, o Ruach que foi soprado dentro das narinas de Adam. Ruach Akadosh. Então, de Shet vem os filhos, né, que começa Enosh, depois vem do Enosh vem o Kinan, do Kinan vem o no versículo 12, Mahalalel, e do Mahalalel, no versículo 15, vem o Ered, do Yered, no versículo 18, vem o Hanor, que esse Hanor, ele vai viver, ele vai, antes dele ir embora, ele vai gerar um Matshalar, que é um Matusalém, e depois, então ele vai ser levado para o Eterno, para ser, então, ele caminha com o Eterno, ele se liga tanto ao Eterno, que esse mundo não faz mais sentido para ele. Então, ele se torna um malar. Ele se torna um meta, né? Que é meta e depois tron. Então, esse grande malar, né? Que ele vai dominar esse mundo que eu falei, que torna Magen, que é o mundo de Yetzirah. Ele que vai dominar sobre esse mundo.
Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então, dele vem Metxalá, e Metxalá gera um filho também, que se chamou Lemer, e também chamava Lemer, mas não é o mesmo Lemer. E depois, ele então gera o Noah, e a gente já entende a história daí por diante. Baruch Hashem, o ensino de hoje é, saiba, nós estamos nessa guerra da separação das sementes. Existe, então, 2 tipos aqui na Terra vivendo. Um com luz divina, outro com clipot, encarnados para fazer a guerra pelo reino. Então, o reino é para Adão dominar. Você é para dominar essa terra. Você. Mas não se engane. Existe também seres humanos clipot, que estão aqui só para trazer a negatividade e fazer essa guerra entre as sementes. Baruch Hashem, que o Eterno abençoe a todos. Deixe seus comentários no vídeo. E, se quiser, vou deixar também um link para o grupo da nossa congregação, que é muito rico, né? Nós estamos assim interagindo e um aprendendo com o outro. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom e Lehitral.